Fala galera, estamos de volta aqui, continuando nossos vídeos sobre teoria dos conjuntos. E nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um exercício rapidinho, só ilustrando um pouquinho como que a gente vai aplicar aí a relação de pertinência, tá galera? Então é o seguinte, lembrando que a gente estudou no vídeo sobre a relação de pertinência, a gente tem dois símbolos aí, o símbolo de pertence, para dizer que aquele elemento pertence a um conjunto dado, e o símbolozinho de não pertence para dizer que um certo elemento não pertence a um outro conjunto dado aí, tá, galera? E o exercício ele é bem simplesinho, tá, galera? Vamos que vamos. Olha só. Considerando como S o conjunto dos estados da região sudeste, C o conjunto das figuras de quatro lados e B o conjunto dos números primos, complete com pertence ou não pertence. Galera, então aqui a gente tem um pouquinho da interdisciplinaridade, né? Às vezes o conjunto ele vai usar aquela ideia da propriedade, né? Ele vai pedir a propriedade do conjunto, exigindo que o aluno saiba aplicar aquela propriedade e daí descobrir quem são os elementos, tá bom, pessoal? E é justamente isso que acontece em relação a esse conjunto S, relacionando aí um pouquinho com a geografia, né? Quando ele fala que S é o conjunto de elementos que são estados da região sudeste, automaticamente a gente sabe que os elementos são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá, galera? Então a gente vai basear nesse conjunto para saber quem pertence ou não pertence. Quando a gente lista, fica muito fácil de resolver, né, galera? Praticamente acaba o exercício aí. A graça, de fato, é a gente ficar analisando sem olhar para o conjunto aí. Aí cada um vai ter que pensar quem são os elementos aí, quem são os estados da região sudeste. Obviamente, nesse item A, pessoal, São Paulo pertence à região sudeste, a gente acabou de ver. Então preenche com um símbolozinho aí, esse Ezinho sem cortar, tá bom, gente? São Paulo pertence. Piauí, a gente sabe que é um estado do Nordeste. Piauí não pertence à região Sudeste. Rio de Janeiro, galera, pertence à região Sudeste. E por fim, galera, Venezuela, pelo amor de Deus, nem é estado, né, gente? É país, não pertence à região Sudeste. Beleza, galera? Então, em relação ao conjunto S, tá aí, respondemos todas, só se baseando nos elementos aí, tá, galera? Em relação ao conjunto C, pessoal, o conjunto C é o conjunto das figuras de quatro lados. Então vamos pensar um pouquinho na geometria, tá, gente? Ele fala aí o paralelogramo, pessoal. O que seria o paralelogramo? Gente, para a gente lembrar aí, um paralelogramo, eu não vou listar todos aqui do C, né, porque a gente vai ter outros elementos aí, mas para uma figura ser um paralelogramo, ele tem que ter dois pares de lados paralelos, tá bom, gente? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, esse lado aqui ficou meio torto, mas não tem problema não. Esse lado aqui paralelo com esse, e esse lado aqui, ó, paralelo com esse, tá, gente? Isso é um paralelogramo. A gente pode observar que, de fato, ele tem quatro lados, né, gente? Então, ele é uma figura de quatro lados, é um quadrilátero, ele tá dentro desse conjunto C das figuras de quatro lados, galera. Trapézio, pessoal. O trapézio é uma figura que tem apenas um par. Ela precisa, na verdade, ter apenas um par de lados paralelos. Então, quando a gente tem isso aqui, galera, ó, a gente tem um dos pares de lados aí paralelos. Isso aqui já é um trapézio. Basta ter um par de lados paralelos, tá bom, galera? E detalhe importante aí, detalhe interessante para a gente colocar no vídeo. O paralelogramo é um trapézio, tá, gente? Por ele ter um par de lados aí, se ele tem dois, ele tem um, né, gente? Se ele tem dois pares, basta ter um deles aí para se caracterizar como trapézio. Então, ele é de fato um trapézio. O paralelogramo é um trapézio, tá bom, gente? Mas voltando para o exercício aí, como a gente pode observar, o trapézio tem quatro lados e também pertence a esse conjunto C. E por fim, galera, o hexágono. O hexágono está no nome, né, gente? Hexágono, polígono de 6 lados. Então não vai estar nos quadriláteros, nas figuras de quatro lados. O hexágono não pertence ao conjunto C.
Beleza, galera? Então aí um pouquinho de geometria para resolver esse exercício. E por fim aí, um pouquinho de teoria de conjuntos, mas indo um pouquinho para os conjuntos numéricos, voltando um pouquinho para o nosso ensino fundamental, ele fala que o conjunto B é o conjunto dos números primos, pessoal. E a gente sabe que os números primos, eles, para ser um número primo, né, um número natural, ele tem que ter dois divisores. Ele mesmo e 1. Apenas esses dois. Se ele tiver mais um divisor, se ele estiver na tabuada de mais um ou algum outro número, sem ser a do 1 e a dele mesmo, ele deixa de ser um número primo, tá, pessoal? E aí a gente vai analisar caso a caso. Por exemplo, pessoal, o 15. O 15, galera, ele é divisível por 15, obviamente. Ele também é divisível por 1, porque todo número é divisível por ele mesmo e por 1, tá, gente? Só que, além disso, eu sei que o 15 dá para dividir por 5, dá 3 exato, e dá para dividir por 3, dá 5 exato, tá, galera? Isso faz com que o 15 não seja primo, tá bom, pessoal? Então, o 15 não pertence ao conjunto B dos números primos. Galera, o 2. O 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo, pelo próprio 2, tá bom, gente? O 2, desculpa, é o único número par que é primo. 2 aí pertence a esse conjunto. E por fim o 9, galera. 9 divide por ele mesmo, 9 divide por 1, mas 9 também divide por 3, galera. Bastou falhar um aí, tem um número a mais, para a gente falar que o 9 não pertence ao conjunto dos números primos, tá bom, galera? Só para a gente relembrar um pouquinho aí, números primos, pessoal. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim em diante. São infinitos números primos, tá bom, galera? Então, basicamente é isso. Aproveitamos para dar um pouquinho mais de informação aí, que sempre é bom quando a gente está estudando para um Enem da vida. Ficamos por aí, então, no exercício, galera. Espero que vocês tenham achado fácil. Abraço aí e valeu!